Olá pessoal, sejam muito bem-vindos neste canal. Neste vídeo eu compartilho com vocês o desabafo dos Cancioneiros de Cristo, uma dupla de cantores evangélicos que gravavam os seus discos na IPDA, Igreja Pentecostal Deus é Amor. E neste vídeo você verá o desabafo desta dupla de cantores evangélicos que dizem que não recebiam nem um centavo dos discos que foram vendidos na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eles achavam que todo o valor adquirido pela venda dos seus discos eram destinadas à Igreja Deus é Amor, mas depois descobriram que todos os valores arrecadados com as vendas dos seus CDs eram destinadas à gravadora Voz da Libertação. E eles não recebiam nem 1% das vendas destes CDs, meus irmãos. Veja comigo o desabafo dos Cancioneiros de Cristo. Então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta, irmão Gilmar, que milhares de pessoas fizeram: por que vocês saíram da IPDA? Muito bem, meus irmãos, na verdade nós não saímos da IPDA. O que realmente aconteceu? O porquê que a gente saiu, ou que seja, não saímos, né? Os irmãos vão saber o porquê que a gente não continuou. O que aconteceu, né? na Igreja de Deus e Amor. Então a gente não vai ficar fazendo muito volta, vamos dizer assim, né? Já vamos logo declarar para os irmãos o que aconteceu. Então, na verdade, eu e o irmão Gilmar, nós gravamos em 94 o primeiro disco. Nós éramos dois meninos lá da roça, né? Enfim, e gravamos com muito amor, com muito carinho o CD. E quando a gente foi assinar contratos de gravação, enfim, passaram pra gente que os discos, as vendas dos discos seria totalmente para a igreja, para ajudar o evangelho. Abrir igreja, né? Exatamente, era para custear a obra de Deus. Então a gente abriu mão, eles fizeram a gente assinar lá um contrato. A gente era menor de 21 anos ainda, o menor de 21, o Gilmar menor de 18. E a gente abriu mão, enfim, gravamos 2 discos, seria o Soldado Valente em português e espanhol. E graças a Deus foi uma bênção. Desculpa, na verdade, nem foi a gente que assinou, né? Foi nossos pais que assinaram. Exatamente, na época. Então o que aconteceu? A gente gravou, ficou aí 4, 5, 6, 7 anos mais ou menos cantando para o Brasil inteiro, ganhando alma para Jesus, trabalhando somente para a igreja. Tanto que a gente recebia assim, muito convites, não só no Brasil como fora do Brasil. Tinha época de nós sair e ficar 60 dias cantando. Sempre fomos bem recebidos pelos irmãos, né? Sempre com muito carinho pelos irmãos. E a gente evangelizou, ganhou alma para Jesus, trabalhou com muito amor e carinho. Mas, como nós saímos da roça, na cidade, nós só estávamos fazendo a obra, a gente começou a ter algumas dificuldades financeiras. E algumas pessoas da própria diretoria na época da igreja, não vou citar nome, né, Gilmar? Eu acho que nem tem necessidade. Mas pessoas dentro da diretoria da Igreja de Deus e Amor chegaram até a gente porque se compadeceram de ver o grande sucesso que a dupla Os Cancioneiros de Cristo fazia na época ali, e milhões de discos vendidos no Brasil e fora do Brasil. E nós financeiramente não tínhamos nenhum lucro, nada, a gente não ganhava nem 1% das vendas. E aí a gente ainda mesmo assim continuava fazendo a obra de Deus, porque achava que o dinheiro dos discos, as vendas dos discos era para a igreja, para ajudar a igreja. E na verdade alguém da diretoria, da própria diretoria, pessoas dentro da igreja, as pessoas da diretoria. Até porque essas pessoas se tornaram amigos da gente. Sim. Que a gente também cantava, louvava na igreja deles. Isso. E eles vendo o esforço da gente, o amor, né, pela igreja, o amor pelos irmãos, né? Isso. Então eles acabaram se compadecendo, e aí
eles perguntavam pra gente de que forma que a igreja estava ajudando a gente. E a gente simplesmente falava, então a gente não recebe nem 1%. Isso, né? Nada e aí eles começaram teve alguns a nos contar, começaram a se compadecer da gente, e daí começaram a explicar pra gente abrir nossos olhos, a verdade do que acontecia com o dinheiro das vendas dos discos, né? Então, o que chegou até a gente? Isso aí, muitos irmãos da diretoria, obreiros que eram, vocês podem conversar, que as vendas dos discos na época, dos LPs, dos CDs, não era não era a igreja que lucrava com isso, não era a obra de Deus. Na verdade, a igreja não tinha nada a ver com isso. Então, e sim, o dinheiro era da gravadora, que era a família. A família, que eram os donos da gravadora. Então a gente ficou muito chateado, porque o que a gente soube quando foi assinar o contrato é que a igreja ganharia, lucraria para ajudar a obra de Deus. E depois a gente ficou sabendo e descobriu a verdade que, na verdade, quem lucra até hoje, eu acredito que seja hoje assim. Eu já não sei, que faz tempo que mas de lá, né? Segundo o que a gente está sabendo, é da mesma forma. Mas quem lucra foi o que aconteceu. É somente a família, ou seja, o dono da gravadora, ou seja, a gravadora Voz da Libertação, na época, como o Gilmar falou, não sei se hoje, mas na época, o dinheiro era totalmente dela, não tinha nada a ver com a igreja. Então a gente, fomos chamados para gravar já um terceiro disco, um terceiro CD, e aí a gente, já sabendo disso, a gente fez uma proposta e disse ali para a família, para os responsáveis da gravadora, que a gente gravaria, mas a gente queria ter uma forma de ganhar, que seja um retorno financeiro. Porque a gente estava já há muitos anos pela igreja trabalhando e a gente precisava comprar uma casa, né? A gente precisava comprar um carro, manter a família. Eu já estava pretendendo casar, o irmão Joaquim também, quer dizer, aí é onde a gente começou a se preocupar também com o lado financeiro. Então a gente chegou até eles para conversar. Então, segundo a justiça, né, na própria justiça, pessoas que segundo as fábricas de disco, nós vendeu mais de quase 500 mil de cópias de disco e a gente nunca ganhou nem um centavo com isso. Então o que aconteceu, meus irmãos? A gente foi chamado para gravar um novo CD e a gente fez a proposta que a gente queria uma porcentagem, nem que fosse de 1%, 2%, a gente queria uma porcentagem das vendas, já que a gravadora era da família e não da igreja. O que aconteceu, o que nós recebemos a proposta é que se desse porcentagem para a gente, tinha que dar para todos os demais cantores antigos que nunca receberam nada. Ou seja, ninguém dos cantores na época, a não ser cantores da família, recebia uma porcentagem. O que aconteceu? A gente acabou não gravando um CD com a gravadora Voz da Libertação, não aceitou gravar sem ganhar nada, sem ganhar nenhum por cento. E foi aonde que a gente... na verdade, deixa eu só explicar um pouquinho, que a gente conversou, né, com o pessoal, vamos dizer assim, da família, e aí a gente pediu a porcentagem, ajuda, eles não quiseram e falaram que não podia, como nosso irmão Joaquim está falando, senão tinha que dar para os irmãos, para todos os irmãos, todos os cantores, né, menos da família, que eu acredito que da família ganhava 100%. Então aí é onde que nós conversamos, se eles liberavam a gente fazer uma gravação particular, se podia continuar na igreja e continuar vendendo esse CDs, né, o disco. E naquele momento eles falaram que se a gente fizesse o trabalho do nosso bolso, eles aceitariam, mas não foi isso que aconteceu. Não. Então a gente gravou o CD, tem muitos irmãos que só colocaram na internet aí, o título do CD é O Grande Dia, tem um hino O Grande Dia que é bem conhecido já na internet. Né? Então foi esse CD que a gente lançou com a ajuda de alguns irmãos da própria Igreja dos Amores que nos ajudaram financeiramente para gravar esse CD. Também, né? E a gente fez um CD, O Grande Dia particular, sem vínculo à igreja, sem vínculo a outras gravadoras, sem vínculo a nada. A gente pagou um estúdio particular e fez esse CD. E quando quando descobriram que a gente tinha gravado CD, a gente estava numa festa lá em São Paulo, era aniversário da igreja, e simplesmente por esse motivo nós fomos excluídos. A gente chegou a cantar na vigília, na igreja, cantamos na vigília, cantamos na manhã, mas quando descobriram que a gente tinha lançado esse CD particular, um CD inclusive simples, né? Foi um CD que a gente fez. E os irmãos vão querer saber como que descobriram, né? Simplesmente eles falaram que a gente podia vender o CD fora da igreja. E a gente estava vendendo o CD fora da igreja depois que acabou o culto, lá na rua. E mesmo assim,
quando descobriram que a gente tinha gravado esse CD particular, a gente foi excluído e cortado da igreja. Naquele mesmo dia. E aí tem uma história que a maioria dos irmãos sabe, que via em cadeia, via rádio, foi proibido das pessoas comprar nosso CD, enfim. Mas não queremos entrar nesse detalhe. Então, o verdadeiro motivo por que a dupla dos Cancioneiros de Cristo saíram da IPDA? Nós não saímos, nós fomos cortados porque gravamos um CD particular. Fomos excluídos da igreja. Fomos excluídos porque a gente não aceitou gravar com eles sem ganhar nada. Porque os irmãos ajudaram a gente a fazer um trabalho, né? Os irmãos da própria igreja, amigos da gente, onde a gente louvava a Deus, se compadeceram, nos ajudaram a fazer uma gravação no particular. Só que daí, quando a gente foi vender, estavam vendendo depois da festividade e tudo, a gente foi cortado no ar, né? Pelas rádios, pelas ondas de rádio e tudo. E aí foi o verdadeiro motivo. Então é por causa que a gente gravou um CD não sendo pela gravadora Voz da Libertação. Esse é o único problema, irmãos. Porque eles nunca puderam acusar a gente de nada, apesar de falarem tantas coisas, mas nunca puderam, né? Nunca puderam aprovar nada. Nunca tivemos nenhum tipo de problema com a gente. A gente sempre nunca foi cortado, nunca foi disciplinado. A gente estava bem com a família. Exatamente. E até hoje a gente admira, e eu particularmente, também o Gilmar, nós ainda amamos a igreja IPDA. Temos nada contra a igreja. Não tem nada contra. Se fosse depender da gente, a gente estaria na IPDA, sim. Eu, principalmente, amo a minha família, meu pai e minha mãe ainda são membros, nunca saíram da IPDA. A gente visita a igreja, eu levo meus pais na igreja, lá em Foz do Iguaçu, enfim. Mas o porquê, então, fica claramente, meus irmãos, é o que muitos irmãos querem saber. Na sequência dos outros vídeos que a gente vai gravar, alguma coisa que faltar aqui, esse é um começo, né? Isso. Esse é um começo que a gente está começando, irmãos, porque não tem como a gente voltar a gravar, por exemplo, e não dar uma satisfação para os irmãos que sempre estão perguntando, fazendo pergunta no canal. Então é um começo, vai faltar algumas coisas aqui, talvez alguma resposta, os irmãos vão perguntar. Pode enviar, e a gente vai dar a sequência. Então, assim, para ficar bem claro, por que a dupla dos Cancioneiros de Cristo saiu da IPDA? Nós não saímos, nós fomos cortados porque gravamos um CD particular. Com a ajuda de alguns irmãos. Então, meus irmãos, fique bem claro. Mas vocês não ganhavam nada, nenhuma porcentagem de todas as vendas? Não, nunca ganhamos nem um centavo. Então, esse foi o motivo da gente exigir que a gente queria, tinha direito a receber alguma porcentagem e eles não entraram. Não quiseram, não aceitaram. Então esse foi o verdadeiro motivo, tá bom, meus irmãos? Então não foi fácil pra gente, porque a gente nasceu na IPDA, a gente se dedicou, a gente abandonou estudo, a gente abandonou o trabalho, abandonou a lavoura, abandonou tudo para fazer a obra de Deus, e infelizmente tivemos essa grande decepção, sim. Mas Deus, ele sabe, ele conhece, né, Gilmar, todas as coisas, e estamos aqui. Então, meus queridos, esse é o motivo de que a gente gravou esse vídeo, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam deste vídeo do desabafo dos Cancioneiros de Cristo? Você acha que foi justo, pessoal, isso que fizeram com estes cantores evangélicos que não recebiam nenhum centavo pelo seu trabalho feito através dos CDs gravados na Igreja Pentecostal Deus é Amor? Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com todos este vídeo. Tchau, tchau.